Se você é daqueles que se impressionam ao lembrar do período inflacionário brasileiro, quando os preços das coisas subiam todos os dias e o dinheiro tinha muito mais zeros do que hoje, eu quero te convidar a conhecer o nível pior e superior do que a inflação, a hiperinflação. Eu sou Plínio Pierre e hoje nós vamos aprender e conhecer 5 cédulas que são símbolos da hiperinflação ao redor do mundo. Além de eu te mostrar que é possível você colocar 100 trilhões de dólares no seu bolso. Isso mesmo, 100 trilhões de dólares. Mas antes disso, eu quero que você entenda o que é uma inflação. De forma bem resumida, a inflação é o aumento persistente generalizado nos preços, custos ou até na demanda de algo. Quando há um excesso de demanda por algo em contraponto à sua produção disponível, temos aí uma inflação de demanda e, por consequência, os preços do que ele item demandado vão aumentar. Por outro lado, quando há uma demanda permanente, mas os custos de produção aumentam, por exemplo, por uma matéria-prima importada, isso gera uma retração na demanda, porque as coisas vão ficar mais caras, né? E, por consequência, para cobrir esse aumento desse custo, os preços ao consumidor final também vão aumentar. Isso é uma inflação de custos. Ok, então, quando os índices de inflação aumentam, ou seja, quando os preços aumentam, o poder de compra da população diminui, forçando o governo a emitir mais dinheiro para tentar colocar mais dinheiro no bolso das pessoas e acompanhar esse aumento dos preços no mercado como um todo. Aí é quando começam então a imprimir mais dinheiro, colocar mais dinheiro no mercado e até aumentar a quantidade de zeros no dinheiro. Então não se engane, quando você perceber que precisa de mais dinheiro para comprar as coisas que você comprava com menos dinheiro, é a inflação agindo aí silenciosamente no seu bolso. Agora que você já sabe o que é inflação, vamos às 5 cédulas que demonstram a hiperinflação, algo muito pior em ação ao redor do mundo. A primeira cédula ela vem lá do Peru. Na década de 1980, ela é conhecida no Peru como a década perdida. Acho que aqui no Brasil também tem isso aí. A inflação lá oscilou entre 23% e 48% durante os últimos meses do governo Alan Garcia até a posse de Alberto Fujimori em agosto de 1990. Na tentativa de reverter esses anos econômicos infligidos pelo governo Garcia, Fujimori instituiu uma política de redução dos preços, redução da taxa de juros, a privatização e também um aumento do comércio. Galera, compre que agora tá bom. Embora essas sejam geralmente vistas como políticas benéficas aí no vácuo econômico, né? Quando combinadas com uma situação econômica existente ruim, resultam num problema do país. E lá no Peru foi conhecido como a Era El Fujichoque, porque tem um choque econômico ali. Então, entre 1990 e 1992, a inflação do Peru aumentou uma taxa média mensal de 396,98%. Isso é uma taxa diária de 5% de inflação. Então os preços dobravam a cada 2 semanas lá no Peru. Para combater essa inflação do INTE, que era a moeda lá no Peru, o governo implantou então um pacote maciço de reformas fiscais que lentamente foi estabilizando a economia. Uma dessas reformas aí era justamente a desmonetização do INTE, e a substituição dessa moeda por uma nova moeda que era o Novo Sol. Né? E essa desmonetização foi feita de um Novo Sol para cada 1 milhão de INTE. Durante agosto daqueles anos, lá, nas profundezas desse pânico econômico aí do Peru, a cédula de maior denominação impressa lá do Peru foi de 5 milhões de INTE. Isso mesmo, 5 milhões de INTE. Esse projeto de cédula circulou como moeda legal até 1991. Ela representa no anverso o geógrafo e cientista peruano Antônio Raimondi. E no reverso apresenta lá um índio confortando o Raimondi ali no seu colo. Ali. Acho que o índio deveria estar falando para ele: calma, Raimondi, calma, Raimondi. Seus 5 milhões não valem nada, meu amigo. Então isso aí foi o que aconteceu no Peru. A segunda cédula nossa aqui é a cédula chinesa. Vamos lá para a China. Durante as décadas de 1930 e 1940, a China foi consumida por combates internos, enquanto as forças comunistas de Mao Tse-tung e as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek
travavam uma guerra civil brutal pelo controle do governo nacional. Devido a essa guerra civil e também a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, estamos falando de 1930, e também aquela mudança do padrão ouro, né, padrão prata lá dos Estados Unidos, e também a ocupação japonesa na China, né, quando a China virou um puppet, né, Japanese Puppet State lá, houve uma completa destruição do sistema monetário chinês. Aí lá para 1948, o governo demonizou o Yuan, né, que era a moeda lá na época, e instituiu o novo Yuan. Não mudou muita coisa, né? Aí a taxa, né, fizeram uma taxa lá de um novo Yuan para cada 1 milhão de Yuan antigo, né? Então foi aí a relação aí de troca de moedas. Nesse curto prazo, né, a desmonetização foi um sucesso, mas a rápida impressão de dinheiro, a galera gosta de imprimir dinheiro, né? A moeda voltou a sofrer inflação novamente, né? Não tem jeito, imprimiu dinheiro, vem inflação. A oferta do dinheiro disparou de 296 bilhões de novos yuan, né, em agosto de 48 para 5 bilhões de novos yuan em 49. Então, aumentou 10 vezes, né, a quantidade de demanda, né? E não apenas os preços dispararam, mas também o valor de mercado do câmbio desse novo yuan despencou, a tal ponto que o Banco Provincial de Xinjiang emitiu uma cédula de, espantem, 6 bilhões de yuan em 1949. Isso era equivalente a 10 mil yuan de ouro, né, que era uma moeda mais forte. Isso destruiu a classe média, né, forçou a maioria dos agricultores e rurais para ir lá para a pobreza, né, e a inflação aí foi prejudicial à economia nacional, e isso desempenhou um papel importante para a derrota lá das tropas, né, e das forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Depois da China, nós vamos lá para a Iugoslávia, que é o nosso terceiro exemplo. O que aconteceu na Iugoslávia? Em 1989 a 1990, a República Federativa da Iugoslávia viveu uma grande recessão econômica que forçou mais de 1.100 empresas lá à falência e fez com que cerca de 22% da força de trabalho perdessem seus empregos, né? Isso bem na época lá do Peru, vocês estão lembrados lá, né? Do Peru. Isso foi rapidamente agravado por uma violenta guerra civil que começou lá em 1991 e durante a qual várias repúblicas constituintes, né, do país lutaram pela independência. Em 1993, a economia estava em frangalhos. Onde é que vem a palavra frangalhos, hein? Descobri isso depois. O governo iugoslavo ele continuou imprimindo grandes quantidades de cédulas, né, e contrariou aí todos os seus esforços de controle de preços, né, se mostrou totalmente ineficaz em lidar com esse desequilíbrio de oferta e demanda de bens de uso diário. Então, não adianta só imprimir dinheiro, né? Não vai funcionar. Quando essa má administração aí foi combinada com condições de guerra, né, o dinar iugoslavo começou a sofrer a hiperinflação. Isso mesmo. A taxa de inflação mensal de 313 milhões de pontos percentuais, ou 64,6% ao dia para ficar mais fácil. Os civis viram os preços dobrarem a cada um dia e meio. A cada um dia e meio você dobrava. Com uma inflação em 4 vezes maior do que a hiperinflação sofrida pela República de Weimar, lá na Alemanha, entre as guerras mundiais, este foi o segundo pior exemplo de hiperinflação da história, né? Incapaz de cunhar moedas de valor suficiente, o que o governo de Belgrado fez? Acabou imprimindo uma cédula de 500 bilhões de dinares. Isso mesmo, 500 bilhões de dinares. A situação rapidamente se tornou tão terrível que a renda per capita caiu de 50%. E apesar de 4 desvalorizações consecutivas da moeda ali para tentar controlar essa hiperinflação, as empresas recusaram de aceitar o dinar e o marco alemão se tornou a moeda não oficial do país. É isso que acontece. Agora vamos lá para a nossa famosa, todos conhecem, a cédula do Zimbábue. Isso mesmo, é um dos exemplos mais recentes de hiperinflação. A economia do Zimbábue começou a disparar em 2006, quando o governo imprimiu mais de 81 trilhões de dólares para pagar o empréstimo do FMI. Isso, juntamente com uma alta dívida interna, né, e uma falta significativa de confiança no governo, uma série de controles de preços, resultou aí em uma taxa de inflação mensal máxima de
79 bilhões de pontos percentuais, ou 98% diário, isso em novembro de 2008. Teve um empresário lá do Zimbábue que falou o seguinte: você tinha que pagar o cafezinho, né, antes de você beber, porque se você fosse pagar o cafezinho depois que você tomou ele, o preço dele já tinha subido e seu cafezinho ia ficar mais caro. Então, vocês veem como é que ficou a situação lá. Esse surto de hiperinflação levou a uma série de efeitos de composição. Mais importante ainda, as pessoas não podiam comprar itens básicos. E em 2008, um único pãozinho do café da manhã, as pessoas tinham que pagar em média 2 bilhões de dólares do Zimbábue. É isso mesmo. O crédito ficou indisponível e, com o dinheiro rapidamente se tornando inútil, o país mudou para uma economia de escambo. Vamos trocar coisa que é mais fácil, né, galera? Então, é o que virou lá na Zimbábue. Como na Iugoslávia, né, as empresas também trocaram o dólar do Zimbábue por moedas estrangeiras, né, e geralmente foi o dólar americano que foi adotado lá pelas pessoas informalmente. Em 16 de janeiro de 2008, o Banco Central divulgou as famosas denominações de cédulas de 10, 20, 50 e 100 trilhões de dólares. 100 trilhões de dólares. Eu falei para vocês iam ver uma cédula de 100 trilhões. Usando o dólar americano, estabelecendo aí vários sistemas de várias moedas, né, em fevereiro de 2019, a desmonetização ou desvalorização da moeda foi para um fator de 12 zeros, 10 elevado a 12, ou seja, cortou 12 zeros, aí, 1 trilhão, cortou 1 trilhão de cada valor, né? E o governo lentamente aí interrompeu a hiperinflação e começou a reconstruir a confiança do sistema econômico. Então, por isso que eu posso dizer para vocês que hoje eu sou trilionário. Então, nós somos trilionários porque eu consigo colocar 100 trilhões de dólares no meu bolso. Na verdade, pessoal, essa cédula aqui, quero que vocês tenham cuidado com isso, porque tem muitos golpistas aí utilizando essas cédulas de 100 trilhões aqui para aplicar golpes pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, muito cuidado com isso. O povo lá do Zimbábue trocava essas cédulas aqui em 2016 por 40 centavos de dólares. Então, essa cédula só tem valor numismático hoje. E a nossa última cédula é a cédula da Hungria. Vamos lá para a Hungria. Neste caso da Hungria, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Hungria passou por um duvidoso elogio de ter sofrido a pior hiperinflação da história. Em 1946, com os preços dobrando a cada 15 horas, o pengô húngaro sofreu uma inflação mensal de 13 quintilhões de pontos percentuais, ou 195% ao dia. Introduzido pela primeira vez após a Primeira Guerra Mundial para estabilizar a economia e evitar a inflação, essa moeda, né, o pengo, foi imediatamente ameaçada pela Grande Depressão. Né? A economia da Hungria ainda não havia estabilizado completamente quando a liderança húngara entrou na Segunda Guerra Mundial. Se estava ruim, vamos ficar pior, né? Vamos entrar na Segunda Guerra. E aí, como uma das potências do eixo, a coisa ficou muito pior ainda, né? Para ajudar a financiar seus esforços de guerra, né, o Banco Nacional simplesmente imprimiu um número cada vez maior de cédulas. Vale imprimir dinheiro, galera! Isso reduziu o valor da moeda até quase todas as moedas desaparecerem em circulação. Né? Moeda não tinha, só tinha cédula, né? As pessoas acumulavam todas essas moedas, mesmo denominações de metais básicos, como uma reserva de riqueza devido ao seu valor do metal. Então o dinheiro não tinha dinheiro monetário, era o valor do metal que valia. Os preços subiram drasticamente, né? Foi tão que o governo acabou sendo forçado a emitir uma cédula de 100 quintilhões de pengo em 1946. Essa é a cédula de maior valor impresso já que existe nas numárias por aí, né? E foi tantos zeros que o governo foi forçado a abreviar a denominação com um B, né? Então tinha que colocar um Bzinho ali para cortar um pouco de zero. Então a denominação Sasmiliobi Pengo, né, uma forma abreviada de Sasmiliobilio Pengo, né, ou 1 milhão de bilhão de pengo, né, está impresso lá na cédula. Tanto no averso quanto no reverso tem um Bzinho lá para abreviar um pouco do milhão lá. Né? E um ponto interessante é que essa cédula é datada não só com ano, tá? Ela é datada com dia e mês e ano, né? Porque subia sempre, então naquele dia valia isso.
Eventualmente, como uma medida de parar a inflação e estabilizar a economia, o governo húngaro reintroduziu o forint, né? Inicialmente o forint valia 400 octilhões de pengo, né? Ao fazer isso, o governo instituiu uma moeda mais forte, reduziu o valor do pengo para 1 sobre 1000, né? A fração de 1 sobre 1000 avos, e isso fazendo a relação lá com o forint, né? É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho bem legal essas histórias, eu gosto bastante. E nada contra quem grava vídeos aí falando sobre valores de moedas das Olimpíadas, mas, galera, isso aqui que é numismática. O resto é sensacionalismo. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima.